Bem, então vamos juntos nessa noite para o livro de Gênesis. Convido você a abrir aí comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, do versículo 14 até o versículo de número 20. Gênesis 21, vamos ler a partir do versículo 14. Então, a palavra do Senhor diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Bem, eu creio que cada domingo Deus ele fala conosco de uma forma diferente, não é? Cada oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesse lugar, de ouvirmos a palavra de Deus, sempre Deus vai falar conosco de uma forma diferente. Deus nunca vai falar da mesma forma. E hoje eu gostaria de falar, e essa palavra ela tem uma aplicação para todos nós aqui, ela se aplica a cada um de nós, mas eu quero hoje direcionar também essa mensagem para as mães, porque hoje nós temos uma ocasião aqui muito especial, que é o Dia das Mães, então eu gostaria também de falar ao coração das mães que estão aqui, olhando para essa história tão intrigante que é a história de Agar na Bíblia. Eu creio que Deus já tem falado conosco aqui nesse culto, e Ele vai continuar e quer falar através também dessa palavra. Amém? Então eu quero convidar você a mais um momento a orar comigo, para que Deus realmente possa falar ao seu coração. Se esse é o seu desejo hoje aqui, se você vem aqui hoje com essa expectativa de ouvir algo da parte de Deus, se você veio aqui porque você quer ouvir o que Deus tem a dizer, então feche seus olhos, faça aí onde você estiver uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te ouvir, Senhor. Na minha expectativa não está no pastor, nas pessoas, mas está naquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, esse ambiente em que nós nos encontramos aqui hoje é um ambiente de culto ao Senhor. A nossa atenção, nosso olhar se volta totalmente para Ti, Senhor, nesse momento. Não estamos aqui, Senhor, porque nós queremos de alguma forma nos apresentar, mostrar alguma coisa, impressionar alguém, e muito menos impressionar ao Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos Te ouvir, precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor, Deus, nos mostre, Deus, a Tua vontade para cada um de nós. Então, Senhor, nós estamos aqui com essa expectativa de ouvir o Senhor falar conosco. Que todas as outras vozes, Senhor, elas venham nesse momento serem silenciadas,
para que a única voz que importa hoje ouvir seja de fato ouvida, que é a tua voz. E a tua voz, de fato, Senhor, é a voz que importa para nós. É esta voz que nós queremos ouvir aqui hoje. Assim te pedimos, Senhor, isso. E confiamos em Ti, Senhor. Entregamos a Ti esse momento, certos de que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, seria maternidade sem filtro. Maternidade sem filtro. Hoje existe um recurso nas redes sociais, você deve conhecer muito bem, que são os filtros. Então, sempre que você quer causar uma boa impressão numa foto, você quer melhorar uma foto, você quer passar uma imagem melhor de você mesmo, da sua aparência, então você vai lá e você utiliza um filtro. E aquele filtro, ele dá uma melhorada nas coisas, né? Aquele filtro, ele passa uma imagem, uma aparência melhor. E muitas vezes esse filtro, ele vai esconder algumas imperfeições também. E existem hoje dezenas de filtros que você pode escolher para usar numa foto, numa rede social. E meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia ela não tem filtro. A Bíblia não tem filtro, ela é sem filtro a Bíblia. E as histórias que vão aparecendo, os relatos que nós vamos olhando na Escritura e vamos olhando para essas histórias, para essas narrativas, para esses relatos, e nós vamos percebendo que as imperfeições vão vindo à tona e as coisas vão aparecendo de forma que a Bíblia não se preocupa em colocar filtro nessas histórias. As histórias bíblicas, elas são literalmente, meus irmãos, sem filtro. E se nós pudéssemos pensar num modelo, num exemplo de maternidade na Bíblia, provavelmente nenhum de nós aqui lembraria de Agar. Dificilmente, se você pudesse procurar na Bíblia alguma mulher que fosse um modelo, um exemplo de maternidade, dificilmente você mencionaria o nome desta mulher, Agar. É uma maternidade sem filtro. E a gente vai olhar hoje para essa maternidade, para esse exemplo de maternidade que nós podemos encontrar nessa mulher e na história de Agar. Uma maternidade que não é romantizada, porque às vezes tem muitas pessoas que romantizam a maternidade, né? Tem uma visão muito romântica, muito utópica da maternidade. Mas quando nós olhamos para Agar, nós vamos perceber que essa mulher, ela aparece aqui no texto bíblico, no livro de Gênesis, sem qualquer filtro, e o autor de Gênesis, que foi Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, quando ele vai narrar essa história, ele não tem qualquer preocupação em enfeitar a maternidade, em romantizar a maternidade. Ele vai ser claro, ele vai colocar tudo à luz do dia. E meus irmãos, nós sabemos que Agar, ela aparece na história no meio de uma confusão. Porque Deus, ele aparece para Abraão, você vai lembrar dessa história, e Deus faz uma promessa a Abraão que daria um filho a Abraão e a Sara, e esse filho se chamaria então Isaque, seria o filho da promessa, e através desse filho então Deus iria levantar uma descendência, e através deste filho de Isaque, Deus então levantaria uma grande nação. Deus faz essa promessa para Abraão, diz: Abraão, você será pai de uma grande multidão, Abraão. Eu estou fazendo esta aliança contigo, Abraão. E de você e de Sara vai nascer um filho, Isaque. Mas, meus irmãos, um detalhe muito curioso é que ele já tinha uma idade muito avançada.
E quando Deus faz essa promessa para Abraão, eles lá no fundo não levaram muito a sério isso. A Bíblia diz que Sara vai rir, ela vai achar graça. É uma risada irônica. Lá no fundo ela está desconfiando. Será nós, com toda essa idade, eu não tenho mais idade, eu sou estéril, além de ser estéril, eu já não tenho mais idade para ter filho. Mas Deus deu essa promessa para eles. Só que eles cansaram de esperar. Como nós também cansamos muitas vezes de esperar, né? Nós temos dificuldade em lidar com o tempo. O tempo é um problema para todos nós. Todos nós lutamos contra o tempo. Esperar para nós não é muito fácil. A gente tem muita dificuldade com essa coisa de esperar. E não foi diferente com Abraão e com Sara, e eles começaram a ficar inquietos. Quando é que essa promessa vai se cumprir? Já se passaram 10 anos, o que vai acontecer? Deus não falou mais nada. E eles começaram a ficar ansiosos, porque a promessa não estava se cumprindo. E de repente, então, Sara tem uma brilhante ideia. Olha, tem Agar aí, né? Tem a minha serva aqui, né? Quem sabe a gente não tenta construir aqui um caminho, né, para a gente adiantar as coisas, já que parece que Deus não está se mexendo. Então vamos dar uma ajudinha para Deus. E a gente é assim, a gente gosta sempre de dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda, né? Deus não precisa da minha e da sua ajuda, mas a gente é assim. A gente quer dar um empurrãozinho nas coisas. A gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? E aí Abraão faz isso, e Abraão começa a gostar da ideia, né? Começa a gostar, olha, eu acho que pode ser. Quem sabe, né? Não é um método, né? Meus irmãos, naquela época, existem alguns documentos antigos, como o Código de Hammurabi, não sei se você já ouviu falar nesse documento, Código de Hammurabi, e outros documentos antigos. E nesses documentos, constava ali, que dentro de um contrato de casamento, se a mulher não pudesse ter filhos, gerar filhos, por conta de alguma dificuldade que ela tivesse, por exemplo, a questão da esterilidade, dentro desse contrato de casamento, desses documentos antigos que foram encontrados, eles existem hoje, esses documentos, como o Código de Hammurabi, e lá nesses documentos dizia que uma possibilidade era realmente que o homem da casa, o marido, tivesse relações com a escrava, com a serva, para que eles não ficassem sem descendência. Dentro dos contratos de casamento, na antiguidade, isso era uma forma de resolver esse problema. Então não era estranha essa ideia aqui, né? Eles não tiraram de nenhum lugar, isso era algo que acontecia naquela época nos contratos de casamento. É claro que este não é o padrão de Deus, nunca foi o padrão de Deus este. Então eles resolveram colocar esse plano em prática. Conversaram com Agar. Agar é a serva, o servo não tem vontade, né? Então Agar empresta a sua barriga para Abraão, para Sara, para gerar essa criança. Ela é uma espécie de barriga de aluguel, né? É isso que ela faz. Ela empresta o ventre dela para gerar aquela criança. Diz, então tá. Já que eu sou serva, eu estou aqui, sou a secretária de Sarai, se esse é o plano, então vamos lá. E ela topou e está tudo certo. Só que, meus irmãos, passou-se o tempo e começaram a surgir alguns problemas, é claro. Porque aquela que era a escrava agora está grávida. E qualquer mulher grávida não tem a mesma disposição de sempre, não é? A barriga começa a crescer, você já tem atividades que você não consegue desempenhar, tem coisas que você não consegue fazer. Por isso que tem a licença da maternidade, né? As mulheres que trabalham, quando ficam grávidas, elas podem ficar um tempo em casa. E aí Agar aproveita esse momento que ela está grávida, e de repente ela olha pela casa passando Sarai, e ela diz, Sarai, traz um copinho de água para mim, porque eu não estou me sentindo muito bem aqui. Eu acho que a criança está chutando demais, a minha pressão não está muito boa, então, Sara, vai lá e pega um copo de água para mim. Aí a serva, você percebe a situação aqui, o dilema?
A serva começa agora a pedir ajuda da sua senhora. E isso gera uma tensão muito grande aqui. E aí, o que acontece? Ela não aguenta a pressão e ela acaba saindo de casa, ela foge. Ela foge lá no capítulo 16, vai dizer que ela sai da casa de Abraão de Sara e Agar vai para o deserto. Mas nós lemos o capítulo 21, que diz que na segunda vez, aqui é uma segunda vez em que Sara empreende uma fuga. Mas ela não sai porque ela quis, lá no capítulo 16, ela quis fugir, e Deus vai lá e fala com ela e diz: volta, Agar, eu tenho planos, Agar, com essa criança também. E te submete novamente a tua senhora, a Sarai. Então Deus fala com ela no deserto, lá no capítulo 16, e diz: Agar, volta para casa, e te submete a tua senhora. Mas aqui no capítulo 21 é um pouco diferente, porque ela é mandada embora. Ela não sai fugida, né? Ela sai porque ela é mandada embora. E quando nós olhamos para a história, meus irmãos, de Agar, nós vamos perceber que a história desta mulher se desenvolve entre dois polos. Dois polos, preste bastante atenção nisso. Entre dois polos. A história de Agar, ela se desenvolve entre a casa e o deserto. Sempre que você vai perceber, Agar está sempre transitando entre esses dois ambientes, a casa e o deserto. A vida de Agar é marcada por essa alternância entre o ambiente confortável da casa, do lar, e o ambiente desconfortável do deserto. Do deserto. Ora ela estava na casa, ora ela está no deserto. Ora ela está desempenhando a sua maternidade na casa, ora ela está sendo mãe no deserto. Algumas mães já estão começando a se identificar com essa realidade. A casa, na Bíblia, é símbolo de segurança. A casa, na Bíblia, é símbolo de estabilidade. O deserto, na Bíblia, é símbolo de insegurança. O deserto, na Bíblia, é símbolo de instabilidade. Enquanto na casa eu desfruto, eu gozo de segurança, de proteção, eu tenho um ambiente onde eu me sinto seguro, o deserto é o contrário. Por isso que eu falei aqui que são dois polos aqui. São duas realidades totalmente contrastantes aqui, na experiência de Agar. Ora ela está na casa, desfrutando de segurança, ela está tranquila, ela está na sua zona de conforto, mas tem um certo momento em que ela é tirada da sua zona de conforto e é levada para dentro do deserto. E a vida cristã, ela tem essa mesma dinâmica. A vida cristã também, ela tem essa característica, essa alternância. Nós estamos sempre sendo tirados da nossa zona de conforto. Mas muitas vezes nós estamos vivendo numa zona de conforto. E Deus precisa nos tirar da zona de conforto e nos levar para o deserto. Por quê? Porque as maiores experiências, as maiores lições que eu e você podemos aprender com Deus não são aprendidas no ambiente confortável. Você não vai aprender as maiores lições que Deus quer te ensinar no ambiente da casa. Mas é no deserto aonde você vai viver as experiências mais profundas com Deus. As experiências mais significativas. As experiências, as maiores experiências que você pode viver com Deus não é no ambiente confortável, mas é quando Deus decide tirar você da sua zona de conforto, como Ele fez com Agar. Ele fez assim com Agar. E muitas vezes Deus faz assim com você.
As mães que estão aqui sabem o que é sofrer desconforto. Gerar um filho é desconfortável. Ou é confortável? Tem alguma mãe que diz assim: meu Deus, gerar uma criança, olha, é uma bênção. É, mas não é desconfortável. Muda totalmente a sua vida, o seu corpo passa por uma transformação, seus hormônios passam por uma transformação, você deixa de ser a mesma pessoa depois que você gera uma criança, você nunca se torna a mesma mulher. A Grazi, a minha esposa, eu percebo isso, ela é uma antes da Esther, e é uma outra mulher depois da Esther, depois de ganhar a Esther. Eu pensei assim, bom, agora vai estabilizar as coisas, entrei na zona confortável, né? A Esther já está aqui, está crescendo, está tudo sob controle. Aí chega o Eliabe. Vira a chave de novo. Vira a chave de novo. E aí o que eu percebo? Já não é a mesma mulher antes e depois do Eliabe. Cada filho é uma outra mulher. Você, homem, se acostume com isso. Você, homem, aprenda a lidar com isso. Você, homem, aprenda a se adaptar com isso. É assim. É assim. São transformações, são transições. E Agar, ela está experimentando essa realidade, ela está saindo da casa. Nós lemos aqui que Abraão expulsa ela do seu ambiente confortável da casa, e agora ela tem que peregrinar pelo deserto. Essa é uma condição da nossa existência, como pessoas, como seres humanos, nós também vivemos essa realidade do deserto, e você vai ver que muitos personagens na Bíblia foram para o deserto, incluindo Jesus. Ele teve que também ir para o deserto e ficar 40 dias lá. O povo de Israel também foi levado para o deserto e ficou 40 anos peregrinando. Essa experiência, essa condição, Agar está vivendo aqui agora. E meus irmãos, o versículo 14 diz que ela foi rejeitada por esta família. Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, versículo 14, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Ela é rejeitada por Abraão, por Sara, por esta família. O menino aqui já era um pré-adolescente. Ismael aqui no capítulo 21 já tinha por volta de seus 11 a 14 anos. Já era um pré-adolescente. Isaac era um bebê recém-desmamado. E aí qual foi a treta? Qual foi a confusão que acontece aqui no capítulo 21? Ismael já estava maiorzinho, ele olha para o pequeno e começa a fazer, naquela época não existia essa palavra, né? Começa a fazer bullying com o menor. Né? Se fosse hoje, né? Se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, né? Pode ser que essa palavra seria utilizada, o bullying, que a gente usa muito, né? Meu filho está sofrendo bullying na escola, estão fazendo piada com ele. É o que Ismael faz com Isaac. A palavra hebraica ali que aparece é caçoar, é rir, é fazer chacota. É isso que ele está fazendo com o mais novo. Quem é pai aqui tem um filho pré-adolescente e um filho menorzinho aqui? Quem está vivendo isso? Não acontece isso? Do maior fazer piada com o menor, né? Sabrina, não é assim? Ah lá, Sabrina concorda, né? Tem mais alguém que vive essa experiência aqui? É sempre assim. O maior, né? O maior fazendo bullying com o menor, é o que está acontecendo aqui. E aí a Sarai não gosta disso. E ela olha para Abraão, olha, vai dar confusão. Não quero mais, não aguento mais, não suporto mais passar por isso. E aí Abraão faz o quê? Coloca a trouxinha nas costas de Agar e diz: Agar, vai embora. Meus irmãos, ele fez isso contra a sua vontade, ele fez isso sentindo muito peso no coração. Por quê? Porque ele era pai de Ismael. Abraão era pai de Ismael, aquele filho era dele. Não foi fácil para Abraão tomar essa decisão aqui. Mas Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu estou nesse negócio. Eu vou abençoar também Ismael e Agar. Eu estou com eles. Eu me responsabilizo, Abraão.
por tudo que vai acontecer. E Abraão então faz isso, manda Agar embora. Meus irmãos, eu quero chamar aqui uma primeira atenção aqui, a sua atenção para uma primeira questão, uma primeira experiência que Agar vive no deserto, aqui quando ela vai para o deserto e ela é mandada embora, é a experiência da rejeição. Ela não recebe afeto. Tem muitas mães que têm dificuldade com isso, né? Que vivem essa experiência de não terem um ambiente onde elas se sentem amadas. Maternidade é sinônimo de afeto. A criança nem nasceu e a mãe já está passando a mão na barriga. Ela está acariciando aquela criança. A criança ainda nem nasceu e ela já acaricia a criança. Ela já tem uma experiência afetiva ali com aquela criança. Uma relação de muita afeição com aquela criança. Agora, poucas mães recebem muita afeição. Tem muitas mães que se sentem assim, carentes emocionalmente. Agar viveu isso, a experiência, a falta de afeto e a rejeição. Precisamos lembrar que Agar era uma escrava, irmãos. Escrava. Ela foi comprada num mercado de escravos. Naquela época existia o comércio escravagista. E como é que ela foi comprada? Você chegava no mercado de escravos, tinha ali alguns escravos para serem vendidos, então a pessoa que ia comprar o escravo, ela olhava e dizia, não, esse aqui não, deixa eu olhar o de trás ali. Ah, ali, não, mas aquela lá, qual é o nome dela? Agar. Ah, é? De onde é que ela é? Ela vem do Egito. Ah, tá, eu quero essa aqui, ó, essa aqui. A pessoa, ela era tratada como um produto. Essa mulher aqui, Agar, já havia sofrido rejeição pela sua família de origem. A sua família já havia a rejeitado. E agora ela está sendo rejeitada mais uma vez por Abraão e por Sara. Ela está colecionando aqui, meus irmãos, na sua experiência, na sua história, uma série de rejeições. Muitas mulheres aqui experimentaram isso ao longo da sua vida. Se sentiram rejeitadas. Muitas vezes entraram num relacionamento com expectativas de serem amadas, de serem aceitas, e como fruto daquele relacionamento nasce uma criança, e quando ela está sonhando com um lar, com uma família, aquele homem que deveria tomar as rédeas, assumir a responsabilidade da casa, ele simplesmente vira as costas e vai embora, e deixa toda a responsabilidade com aquela mulher que fica sozinha. E precisa às vezes criar ali 1, 2, 3, 4, 5 filhos, não sei quantos, mas ela assume uma responsabilidade que não é dela. Quantas mulheres vivem hoje essa realidade? Se sentem rejeitadas pelos seus maridos, que deveriam cuidar, amar, proteger. Simplesmente tem homens que fazem isso e vão embora. Eu não sei nem se a gente pode chamar de homem, né? Que não assume o seu papel, a sua responsabilidade, e essas mulheres ficam para trás, traumatizadas. Ela está aqui sendo tratada como um produto, ela viveu essa experiência, e ela está sendo agora, aqui se sentindo agora descartada, porque ela foi usada, e agora ela está se sentindo descartada. Tem muitas mulheres que se sentem assim. Você de repente está aqui hoje, você está se sentindo assim, você está sendo usado, ou você foi usada por alguém, e alguém simplesmente descartou você, jogou você fora, como você faz com uma latinha de refrigerante, depois que você toma, como você faz com um filtro de café, depois que você passa o café, você pega aquele filtro, joga fora, descarta. Era assim que Agar se sentia. Descartada. Ela não tinha apreço, ela não se sentia amada, aceita, acolhida, e ela tem que lidar com essa dor da rejeição. Uma outra experiência que ela vive aqui no capítulo 14, diz que o versículo 14, perdão, ali no final do versículo 14, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Olha o final do versículo 14 aqui. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Ela vive a experiência da rejeição e agora ela vive a experiência da desorientação. Ela está desorientada. Ela não tem afeto,
ela não se sente aceita e agora ela se sente perdida. A palavra que aparece aqui, vagar, uma pessoa que está vagando no deserto, é uma pessoa que não sabe para onde é que está indo, está perdida, está sem direção. Essa era a realidade de Agar. A palavra que é usada aqui tem esse sentido de alguém que está caminhando pelo mundo sem saber para onde está indo, está caminhando de forma errante pelo mundo. Em outras palavras, ela está sem eira e sem beira. Ela não tem ninguém para orientar ela, para ajudar ela. O deserto é essa experiência aonde nós não sabemos muitas vezes o que fazer e para onde ir, porque não tem placa de sinalização no deserto. Você não vai encontrar placa de sinalização no deserto, não tem. Deserto é essa experiência. Quem está passando pela experiência do deserto vive essa realidade de não saber para onde está indo. Você, mãe, você já se sentiu assim com certeza. Sem direção. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Não sei para onde é que eu vou. Você perdeu o senso de direção, o senso de propósito. Você está desorientada. Muitas mães vivem essa realidade na educação dos seus filhos. Eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, eu não sei mais que método usar, eu não sei mais como educar, eu me sinto sem direção. Essa era a realidade de Agar. Ela estava vivendo totalmente, meus irmãos, sem uma referência, porque o deserto, você não tem referência no deserto. Você não sabe para onde ir. Quantas mães já chegaram nesse ponto? Eu não sei que direção tomar. Tem questões na vida que são muito difíceis. Tem questões que você, mãe, se depara ou vai se deparar, você que está se preparando para ser mãe, você que está entrando nessa nova experiência da maternidade, você vai lidar com questões que não são muito lógicas, do ponto de vista do raciocínio lógico. 1 mais 1 é 2. Tem questões relacionadas à maternidade que são questões muito complexas de se resolver, de lidar. Muito complexas, difíceis. Questões difíceis. E você vai se perguntar, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual direção tomar. Questão em relação à educação dos filhos, comportamentos, enfermidades, enfim. Muitas mães hoje se sentem desorientadas. Essa era a experiência de Agar. No versículo 15 também vai dizer, quando acabou a água da vasilha, vocês lembram que Abraão colocou nas costas, né, de Agar, colocou um odre com água e deu a ela alimento. Nós não sabemos quanto tempo iria durar esse alimento, essa água, mas chegou o momento em que acabou a água. Versículo 15 diz, acabou a água, e ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Ela viveu a experiência da rejeição, ela vive a experiência da desorientação, e agora ela vive a experiência da falta de provisão. Ela não tem provisão, acabou a provisão, acabou a água, acabou o alimento, ela chegou ao fim de si mesma. Imagine Agar, eu quero levar você a fazer esse exercício aqui. Imagine essa cena. Uma mulher vagando sozinha com seu filho no deserto. Ela tem uma botija ali, um odre com água, e ela vai fracionando aquela água. Quando os recursos são limitados, o que a gente faz? A gente fraciona, não é? A gente não esbanja, a gente não desperdiça. Eu imagino Agar fracionando aquela água ao longo do trajeto. Quantos goles ela bebia? Quantos goles Ismael bebia? Pode ser que ela olhasse para Ismael e ela dissesse, Ismael, olha aqui, o copo está quase vazio, Ismael. Nós não temos água para muito tempo. A água está acabando. Está acabando, Ismael. Olha aqui, Ismael, tem só mais 2 goles. E à medida que o menino ia tomando, ela ia fechando o odre, porque ela precisava administrar, porque era tudo que eles tinham. Aquela água era tudo que eles tinham, era toda a provisão que eles tinham. E de repente acabou a provisão. Não tem mais água.
Muitas mães vivem também esse dilema. Muitos cristãos vivem também esse dilema, a falta de recurso, a falta de provisão. O deserto é essa experiência. No deserto, os recursos são muito limitados. No deserto, você tem que aprender a se adaptar com o pouco, a viver com o pouco, a dar valor ao pouco. Na casa, muitas vezes, você tem tudo, você abre os seus armários, estão cheios. Ela viveu essa realidade da casa. Agar viveu esse momento em que ela olhava para as panelas, estavam cheias, os armários estavam cheios de provisão. Havia muito alimento, havia fartura, porque casa simboliza isso, fartura, segurança, conforto, mas agora ela está no deserto. E o deserto simboliza a escassez, e ela está vivendo essa realidade. A realidade da escassez, a experiência de ter que sobreviver com pouco. Meus irmãos, na crise é assim. Quando você está vivendo na crise, alguma situação de crise na sua vida, seja na área financeira, você precisa saber aonde vai o recurso. Você precisa ter tudo muito bem controlado. E ela vai controlando, mas chega uma hora que os recursos se acabam, a provisão acaba. Tem momentos na maternidade em que parece que as fontes que antes estavam jorrando começam a secar. Você, mãe, você pode experimentar isso, ou já experimentou isso também, em relação à sua maternidade. Parece que aquelas fontes que outrora jorravam agora começam a secar. E quando eu estava estudando esse texto, essa história, ao longo dessa semana, me debruçando sobre esse capítulo de Gênesis, história de Agar, eu lembrei do profeta Elias, no riacho de Querite, quando Deus fala para ele: Elias, vai para o deserto, porque lá eu vou te sustentar, você vai aprender a depender de mim, Elias. E Elias vai para um riacho, à beira de um riacho, e ele fica acampado ali à beira daquele riacho, e a Bíblia diz que Deus envia corvos para alimentar o seu servo. Elias, o profeta Elias, Deus envia corvos para levar alimento para ele, e ele também vai bebendo da água daquele riacho, mas chega uma hora que o riacho seca. E aí Deus fala para ele: agora está na hora de você sair daí, Elias. Sai daí e vai para a casa de uma viúva, né? Ele estava vivendo também a experiência do deserto, como Agar está vivendo aqui. Meus irmãos, ela perde a direção, ela perde a provisão, e agora ela perde a disposição também. No versículo 16 diz que ela se senta, veja só o que diz o versículo 16. E foi sentar-se perto dali. Quando a água acaba, acabam as forças. Ela não tem mais força para continuar, para seguir em frente. Ela está cansada. E o versículo 16 diz que ela se senta perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Começou a chorar. Meus irmãos, agora a situação piora. Agora a situação era uma situação extrema, não restava mais nada a ser feito a não ser esperar pelo pior. Então ela vai, se senta e ela fica distante do menino, porque ela não quer ver o menino morrer. Ela não quer ver isso, desfalecendo em seus braços. Ela colocou seu filho na sombra. Interessante, né? Ela colocou seu filho na sombra. Olha esse detalhe aqui, né? A maternidade é isso, né? O pai coloca no sol, né? O pai, o sol está queimando, ele fica... tem uma sombra, eu não tinha visto ainda, né? E o filho, né? Se bronzeando no sol. O pai é assim, né? O pai deixa no sol, né? A mãe não. Tem um arbusto, tem uma sombra, é lá que eu vou colocar Ismael, na sombra. Né? Isso é maternidade. Você está percebendo aqui a maternidade no deserto de Agar? A mãe do deserto. A mãe do deserto, Agar. E é isso que ela faz. Ela pega o seu filho e coloca ele debaixo de uma sombra. E ela se afasta porque ela não quer ver o seu filho morrer. Eu estava conversando com a minha filha Esther essa semana sobre esse texto, essa história. Eu tenho procurado ajudar a Esther a ler a Bíblia atenciosamente, porque a gente não pode ler a Bíblia correndo.
como você está lendo mensagem de WhatsApp. Não, a Bíblia você precisa ler atenciosamente, você precisa se envolver com a trama. Você precisa se envolver com a narrativa, você precisa se colocar dentro da história. Eu tenho ajudado a Esther a ler a Bíblia com essa lente. A ler atenciosamente, olhando para os detalhes do texto. O que Deus quer falar, filha, com teu coração através dessa história. E eu conversando com a minha filha sobre essa história de Agar. É claro, né, meus irmãos, que eu não fico conversando com a minha filha só sobre Bíblia o dia todo, né? É porque a filha do pastor deve falar Bíblia, acorda falando Bíblia, dorme falando. Não, a gente fala sobre tudo que é assunto. Lá em casa a gente conversa sobre vários assuntos, mais variados assuntos. Também conversamos sobre a palavra de Deus. Também. Então não se iluda, né? Achando que lá em casa a gente só fala da Bíblia, né? Falamos também da Bíblia, mas falamos de vários assuntos. E eu conversando com ela sobre esse texto, e ela disse assim: pai, eu estou com vontade de chorar. Ela começou a sentir a dor de Agar, a experimentar o que Agar estava sentindo. Ela disse: pai, eu estou com vontade de chorar. Eu falei: é assim, minha filha, agora tu está começando a entender a palavra de Deus, a ler a Bíblia atenciosamente, meditativamente, imaginativamente, imaginando, criando na sua mente imagens daquilo que está aqui escrito, transformando ouvidos em olhos, tentando enxergar aquilo que está acontecendo. E eu gostei, achei isso muito lindo da Esther, assim: pai, eu tô triste, estou querendo chorar, e já chorando, já. É assim, filha, foi uma situação difícil. Mas, meus irmãos, nós precisamos encontrar e achar aqui a boa nova do Evangelho. Tem gente que acha que graça só está no Novo Testamento. Graça é assunto do Novo Testamento, favor imerecido. O que é graça? Uma definição de graça: um favor imerecido. Algumas pessoas acham que esse assunto, a graça, é um tema só do Novo Testamento. Tem muita graça no Antigo Testamento. E poucos personagens do Antigo Testamento, eu vi muita graça de Deus na vida deles do que Agar. Agar, eu vejo muita graça de Deus na vida de Agar. Evangelho não é coisa do Novo Testamento, Evangelho é coisa do Antigo Testamento, o Evangelho permeia toda a palavra de Deus, e nós precisamos encontrar a boa notícia desse texto. Onde é que está o Evangelho nessa história? Onde é que está a boa notícia, a boa nova do Evangelho aqui nesse texto, meus irmãos? Depois que ela chora, tudo que ela tem para chorar. Tem mãe que é assim, né? Chora tudo que tem para chorar, né? Vai para um quarto, vai para um lugar. Qual é a mãe que nunca chorou aqui por um filho? Agar está chorando aqui por causa de Ismael, por causa da situação de Ismael. Qual é a mãe que nunca derramou lágrimas aqui pelo seu filho? Porque tem um filho perdido nas drogas. Eu conheço mães aqui dessa igreja que passaram por esse tipo de desafio, de luta, que acabaram perdendo o seu filho para as drogas, para os vícios. Quantas lágrimas essa mãe não derramou pelo seu filho? Pensando: onde é que meu filho está comendo? Será que ele está comendo? Com quem que ele está? Será que ele está numa sinaleira, pedindo alguma coisa? Onde é que meu filho está dormindo? Será que ele está dormindo? Você não sabe o que é passar por isso. Eu não sei o que é passar por isso. Eu nunca estive no lugar de uma mãe para sentir essa dor de ter um filho viciado em drogas. E eu vivi próximo a essa realidade com mães aqui dessa igreja aqui, chorando em casa, sem saber onde é que seu filho, o inverno, frio, às vezes frio em casa, aquela mãe: não, eu estou aqui dormindo, eu tenho cobertor, mas onde é que meu filho está? Será que ele tem um cobertor para aquecê-lo? Isso é maternidade. Isso é a maternidade. E Agar está preocupada e ela chora, que ela derrama lágrimas por Ismael. Mas, meus irmãos, o Evangelho surge aqui, um lampejo da graça de Deus aparece no versículo 17. Vamos comigo para o versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. O deserto é lugar de desolação, sim. O deserto é lugar de aflição, sim. Mas o deserto também é lugar da manifestação de Deus. O deserto também é lugar da ação de Deus.
o lugar aonde Deus manifesta a sua graça. E aqui no versículo 17 diz que Deus ouve o choro daquele menino, Deus escutou o choro de Ismael. Ele não era o filho da promessa, ele não era Isaque, mas Deus ouve o choro de Ismael. Deus ouve. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus ouve. Deus nos ouve. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela na sua palavra, é um Deus que nos ouve. Ele ouve o nosso choro, Ele ouve o nosso pranto, Ele ouve o nosso gemido. Ele é um Deus que ouve o clamor, o grito dos seus filhos que se encontram aflitos. Você sabe o significado do nome Ismael? O nome Ismael, não sei se você tem algum filho com esse nome, você que tem um filho deve saber o significado. O nome Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. Cada vez que o nome dessa criança era pronunciado, o evangelho estava sendo pregado. O nome dele é uma pregação, é um sermão, é uma mensagem. Deus ouve. Pode significar também, Deus ouve aquele que está aflito. Deus socorre aquele que está vivendo em aflição. Deus ouviu o choro do menino, e quando ele ouve o choro do menino, Deus vem para socorrer, Deus vem para resgatar, Deus age, Ele intervém, e é isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Deus ouve o choro do menino. Deus não estava indiferente àquilo que estava acontecendo. Deus não tinha virado as costas para Agar. Deus não abandonou Agar. Deus aparece lá, Ele vai ao encontro de Agar e ao encontro de Ismael. Porque o nome de Ismael aponta para essa realidade de um Deus que nos socorre no dia da nossa aflição. No dia da sua aflição, você pode contar com um Deus que te ouve, um Deus que te salva, um Deus que te socorre, um Deus que te estende a mão, um Deus que está ao seu lado. No deserto, meus irmãos, enquanto muitas mães estão chorando no deserto, Deus está indo ao encontro delas, para trazer consolo, alívio, salvação. Eu vejo aqui o lampejo da graça de Deus. Eu vejo aqui a boa nova do Evangelho, retratada aqui nesta cena, aonde Deus aparece como aquele que ouve o choro de Ismael. Meus irmãos, não tinha um cenário pior. Você não consegue imaginar aqui um cenário pior do que esse. Mas é nesse cenário que Deus decide manifestar a sua graça. Glória a Deus por isso. Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro. Tem muitas igrejas por aí pregando um falso evangelho. Que falso evangelho? Você tem que ir até Deus, você tem que fazer não sei quantas campanhas, você tem que participar de não sei quantas reuniões, você tem que fazer não sei quantas correntes, você tem que fazer isso e aquilo, para aí sim Deus decidir fazer alguma coisa por você. Você está barganhando com Deus. Esse relacionamento de barganha com Deus, de troca, não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho não fala o que eu preciso fazer para chegar até Deus, mas o verdadeiro evangelho se trata do que Deus fez para vir até nós. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, que ele tanto amava, para morrer numa cruz, para sofrer a pior morte de todas, para receber sobre ele o pecado de toda a humanidade, o meu, o seu pecado. O evangelho não se trata do que eu faço para chegar até Deus, mas do que Deus fez para chegar até mim, o que Ele fez. Ele fez o inimaginável, Ele fez o impossível, Ele se tornou homem, Ele se fez carne, o verbo de Deus veio até nós, Ele encarnou, Ele sofreu a nossa dor, Ele sofreu as nossas mazelas, Ele se colocou na cruz, Ele se entregou, Ele deu tudo na cruz por nós. O evangelho se trata de sermos resgatados da nossa condição miserável
e aí então nos rendermos a Deus. Deus não é um Deus que está com seus ouvidos tampados, Ele nos ouve. Deus ouve, no versículo 18 diz que Deus faz uma promessa para para Agar, e diz: Agar, esse filho Ismael, ele vai gerar, a partir dele eu vou levantar uma nação forte. O versículo 18 diz: levante o menino, tome ele pela mão, porque dele farei um grande povo. A promessa de Isaac era: de Isaac eu vou fazer uma grande nação. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Qual é a promessa que Deus faz aqui para Agar? Agar, desse menino eu vou levantar uma nação forte. Deus faz uma promessa, Deus ouve e Deus faz aqui uma promessa também para ela. Meus irmãos, nós vamos lembrar, eu não sei se você sabia disso, mas os árabes são descendentes de Ismael. Os árabes. Deus ama a todos. Ele amou Agar. Ele amou Ismael. Deus fez uma promessa aqui para Agar. Ele não virou as costas aqui para Agar e para Ismael. Deus ama os árabes. Deus ama os judeus. Deus ama os brasileiros. Deus ama os africanos. Deus ama os venezuelanos. Deus ama a todos. Deus é um Deus que aparece, que se revela na Bíblia como aquele que ama a todos incondicionalmente. Deus os ama incondicionalmente. E porque Ele ama, Ele faz também uma promessa para Agar. E diz: olha, desse menino aí eu vou fazer uma nação forte. Os árabes. E Deus vai descrever o futuro dessa criança. E Deus vai dizer: Agar, eu sei o que eu vou fazer com essa criança. Tem muitos pais, né, que querem escrever a vida dos filhos, querem decidir tudo para os filhos, querem controlar a vida dos filhos nos mínimos detalhes, o que eles vão ser, qual vai ser a profissão deles. Meus irmãos, quem decide é Deus, no fim das contas. Não somos nós pais. O que o meu filho, o Eliabe, o que a Esther vão se tornar quando crescerem, qual será a profissão deles, Deus é que sabe. Isso é com Deus. Eu tenho que fazer a minha parte como pai, mas eu tenho que entender que tem coisas que não competem a mim como pai. É Deus que sabe, é Deus que vai decidir, e é Deus que vai decidir o futuro desse menino. Você vai perceber na história de Agar que é Deus que vai decidir o futuro de Ismael, é Deus. É Deus que decide o futuro dos nossos filhos. E meus irmãos, o versículo encerra, e aqui eu vou encerrar aqui no versículo 20 e 21, aqui eu encerro. Diz que depois que ela abre os olhos, no versículo 19, diz que ela abriu os olhos, ela viu uma fonte, e ela encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino, versículo 20, e Deus estava com o menino. Muito semelhante àquilo que aconteceu com Jesus, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, diz que Deus estava com ele crescia, Jesus crescia em estatura e graça. Aqui é interessante, porque aqui o texto, versículo 21, vai dizer que Ismael também crescia. Ele cresceu e ele viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Flecheiro. Deus faz uma promessa para Ismael. Deus estava com ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Os nossos filhos vão crescer para se tornar aquilo que Deus quer que eles se tornem. Aquilo que Deus quer que eles se tornem. Não que nós, pais, queremos, mas aquilo que Deus quer que ele se torne. Por isso, entregue o seu filho nas mãos de Deus. Entregue: Senhor, eu não sei o que vai ser dos meus filhos amanhã, não sei, mas eu sei que o Senhor já sabe, e quero pedir que o Senhor conduza a vida e a história dos meus filhos. Deus tirou Agar do deserto. Ela saiu da casa, do ambiente da casa, e agora ela começa a viver no ambiente do deserto. Mas a história diz que ela permaneceu no deserto. Deus não tirou Agar do deserto. O povo árabe hoje é o povo no mundo todo que mais sabe viver e ser resiliente no deserto. O povo mais resiliente que existe é o povo que vive no deserto. Os árabes sabem viver no deserto. Temperaturas extremas, desafios extremos, poucos recursos, mas eles sobrevivem no deserto. Eu e você não sobreviveríamos, acho que nem um dia no deserto.
mas os árabes sim. Esse povo árabe que vive no deserto, eles se adaptaram ao deserto. E é isso que acontece com Agar e com Ismael. Deus não tira eles do deserto, mas os ensina a viver no deserto. Um ambiente totalmente inóspito, mas é ali que Deus vai capacitar Agar, que Deus vai capacitar Ismael, que Deus vai dar a eles condições de aprenderem a viver sob condições extremas, sob condições adversas. E é assim que Deus trata comigo e com você. É lá no deserto que Deus vai nos moldar, que Deus vai nos capacitar, que Deus vai nos ensinar a viver no deserto e muitas vezes permanecer ali e se adaptar com o deserto. Se adaptar. Os povos semitas que vieram de Ismael hoje, os árabes, são de fato o povo mais resiliente que existe no mundo hoje. O povo que descendeu de Ismael. A maternidade é um teste de resiliência. As mães me ensinam sobre o que é resiliência. As mães me ensinam. A maternidade me ensina o que é resiliência. Você quer olhar para uma mãe que passou por tudo que passou e continua ali com seus filhos, amando, cuidando, alimentando, educando. Resiliência. As mães nos ensinam essa lição. Agar foi resiliente, porque uma mulher, para criar o seu filho no deserto, sob condições extremas, e ver o seu filho crescer e se tornar ainda flecheiro, ter uma profissão no deserto, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Deus quer nos ensinar, meus irmãos, a nos adaptarmos, a vivermos a realidade da casa, no ambiente confortável, mas também sabemos lidar com o ambiente do desconforto, com o deserto, porque é ali que nós vamos viver as maiores experiências com Deus. É no deserto que Deus vai se revelar a cada um de nós, que Deus vai falar conosco, que Deus vai manifestar a sua graça. Aqui o deserto se torna um palco da manifestação da glória e da graça de Deus na vida de Agar. É lá que ela ouve Deus falar com ela, é lá que ela ouve Deus fazendo a ela uma promessa, é lá que ela tem uma experiência profunda com Deus. É no deserto. Então não se desespere se as coisas na sua vida não estão como você gostaria, ou se você está à semelhança de Agar, começando a viver essa experiência do deserto. Não se desespere. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Essa é a boa nova do Evangelho. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez e é o que Ele faz. Vindo até nós, vindo ao nosso encontro, como Ele fez com Agar. Deus foi até o encontro de Agar. Deus vem ao seu encontro hoje aqui. Ele vem ao encontro do seu coração, Ele vem ao encontro das suas necessidades, Ele vem ao encontro das suas lutas, Ele vem ao encontro das suas feridas hoje, marcas que você carrega dentro de você, com você. Ele vem ao encontro dos seus conflitos, dos seus dilemas. Deus está vindo ao encontro de você nessa noite, para te restaurar, para te curar, para dizer: olha, estou contigo, estou ao teu lado. Eu sou esse Deus que me revelo, me mostro no deserto. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer um convite para as mães hoje aqui. Esse apelo que eu vou fazer aqui hoje é para as mães. Então você pode se colocar de pé e eu queria chamar as mães aqui na frente. Você que não é mãe, mas sonha em ser mãe. Você que já é mãe e já exerce a maternidade. Você que está se preparando para ser mãe. Eu vejo aqui algumas grávidas aqui hoje na nossa igreja, né? Algumas mamães aí que estão gestantes. Essa oração para você também, mãe que é gestante. Deus vai guardar essa criança que está aí na sua barriga. Vai cuidar dela. Deus tem planos para essa criança. Aqui tem uma gestante, né? Tem? Aqui? Aqui? Uma gestante? Vou orar por você aqui hoje também. Deus tem planos para essa criança que está na sua barriga. Deus tem planos para essa criança. Independente se vai ser um menino ou uma menina, Deus tem um projeto para a vida dessa criança.
Deus tem uma história linda para a vida dessa criança. Deus quer usar vocês como instrumento para a vida dessa criança. E Deus quer preparar vocês como uma família, como pais que vão dar amor para essa criança, carinho, tudo aquilo que ela precisa. Deus vai capacitar vocês. Eu sei que vocês têm andado meio preocupados, né, com algumas coisas. Ansiosos. Entregue a ansiedade nas mãos daquele que cuida de todas as coisas, daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ele vai conduzir a vida dessa criança. Ele vai dar sabedoria para vocês. Ele vai capacitar vocês. Essa criança vai nascer para ser uma bênção. Em nome de Jesus. Essa criança que está aí vai nascer para ser uma bênção. Para trazer alegria para o coração de vocês. Para ser uma bênção nas mãos de Deus. Nós vamos orar agora aqui então pelas mamães. E eu quero convidar você, mãe, a vir até a frente. Você que não é mãe ainda, mas você sonha. Quando você vê uma mãe com um filho no colo, você diz assim, que coisa linda, eu quero ter essa experiência um dia. É para você também esse momento, venha. Você que tem passado alguma dificuldade com algum filho, você tem um filho longe, que está morando longe, em outro estado, ou talvez em outro país. Você tem perdido contato com o seu filho. Você não tem mais a presença física do seu filho ali com você, na sua casa, no seu dia a dia. Venha, quero orar por você. Pode abrir os corredores para as mamães chegarem mais para frente aqui, né? Pode vir, isso, vem bem para frente, que daí a gente tem mais espaço atrás ali, para as mamães que estão chegando também, tá bom? Como tem mãe aqui hoje, hein? Que bênção, glória a Deus. Que legal. Os pais que estão lá também, eu pedi para os pais estenderem a mão para cá. Enquanto a gente orar, você que é pai, abençoe, né? Ore também, interceda por essas mães que estão aqui hoje, tá bom? Se alguma de vocês se identificou de alguma forma com Agar, com a história de Agar, quero dizer para você, Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus que nos encontra nos nossos desertos, que em meio às nossas aflições, em meio às nossas lágrimas, Ele vem até nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos abençoar, para renovar a sua aliança conosco, para reafirmar as promessas que Ele fez, porque a sua promessa vai se cumprir, como se cumpriu na vida de Agar, vai se cumprir na nossa vida também, na sua vida, mãe. As promessas de Deus vão se cumprir, na vida dos seus filhos, as promessas de Deus vão se cumprir. Esquece essa coisa de maldição hereditária, esquece isso. A promessa de Deus vai se cumprir. A mão de Deus está sobre a vida do seu filho, ou dos seus filhos. A mão de Deus está sobre a vida deles, ou até os seus netos. A mão de Deus está sobre a vida dos seus netos. Nós vamos orar por isso aqui agora, amém? Feche os seus olhos. Você que está aí atrás também, aí sentado, se concentre nesse momento aqui agora. Senhor, eu quero orar por essas mães que estão aqui. Senhor, eu não sei tudo que elas já viveram, as lutas que elas já enfrentaram, Senhor, ó Deus, os desafios, Senhor Deus. Eu não sei, Senhor, eu não conheço a história dessas mães, a trajetória delas. Muitas mães aqui, Senhor, se sentiram rejeitadas pelo seu pai, rejeitadas pela sua mãe, rejeitadas pela sociedade, até por igrejas, se sentiram rejeitadas, não se sentiram amadas, acolhidas, valorizadas. Eu não sei, Senhor, quais são as marcas, as cicatrizes que essas mães trazem, não apenas, Senhor Deus, no seu corpo, mas também na sua alma. Mas o Senhor vê, o Senhor contempla cada uma dessas cicatrizes, dessas marcas. O Senhor vê, o Senhor enxerga, o Senhor conhece o coração de cada uma dessas mães, os dramas, as lutas, Senhor, os desafios, Senhor Deus, que essas mães viveram, estão vivendo e ainda vão viver, Senhor, à medida que seus filhos vão crescendo, Senhor. Mas eu quero pedir nessa noite que o Senhor esteja ao lado de
cada uma dessas mães, assim como o Senhor esteve ao lado de Agar, em meio ao seu deserto, em meio, Senhor Deus, ao momento mais crítico da sua vida, Senhor, da sua história. O Senhor apareceu para Agar na hora H, na hora H, na hora certa. O Senhor apareceu para ela, Senhor. Tu vais aparecer para essas mães, Senhor, também na hora certa, no momento que elas mais precisarem, Senhor. Eu sei que o Senhor vai estar lá para estender o teu braço, para dar, Senhor, tudo aquilo que elas precisam, Senhor Deus, para renovar, Senhor, os teus planos, os teus propósitos na vida de cada uma dessas mães, para que elas não venham desistir da maternidade, para que elas não venham desistir dos seus filhos, para que elas não venham desistir dos teus planos, para que elas não venham desistir, Senhor Deus, dos teus propósitos para a vida delas, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, nessa noite, reveste cada mãe que está aqui, Senhor Deus, e que traz dores, marcas profundas, Senhor Deus, no seu coração. Cura, Senhor Deus, restaura cada uma dessas mães, fortalece, Senhor Deus, ajuda, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Estende a tua mão agora, Senhor, de graça, de misericórdia, sobre a vida de cada uma dessas mães, e traz, Senhor, nesse momento, Deus, a tua resposta, para aquelas que estão buscando, Senhor Deus, uma resposta. Traz resposta, Senhor, para as suas aflições, para as suas dúvidas, Senhor, para os seus questionamentos, Senhor. Traz resposta nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e clamamos ao Senhor, traz resposta, traz, Senhor Deus, traz resposta, Deus. Age, Senhor, na vida dessas mães, age nos seus corações, age nos seus lares, Senhor Deus. Aquelas mães que são gestantes aqui agora, eu peço para você, mãe, coloque a mão na sua barriga agora. Eu quero orar, interceder por essa criança que vai nascer, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre a vida desta criança, Senhor, da tua graça, da tua presença, Senhor. Envolve essa criança, Senhor Deus, com o teu manto de amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarda essa criança, Senhor, esse bebê, Senhor Deus, independente, Senhor Deus, dos dias, Senhor, semanas, meses, Senhor Deus. Eu quero pedir, Senhor, cuida deste bebê, desta criança que está sendo formada, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa essa criança antes de nascer, para que ela venha ser uma bênção, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos. Guarda essa mãe, guarda essa criança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que essas mães venham aprender, Senhor Deus, a viver no ambiente da casa, com todos os desafios, com toda a dinâmica que é, Senhor Deus, viver dentro de muitas vezes uma panela de pressão que se torna a casa, Senhor, com tantas coisas, tantos desafios. Ajuda cada mãe a lidar com esse ambiente da casa, mas também ajuda cada mãe, Senhor, a lidar, a viver também o ambiente do deserto, confiando no Senhor, dependendo do Senhor e da tua provisão. Deus vai abrir os seus olhos, minha irmã, como Ele fez com Agar, e ela viu uma fonte. De repente você não está enxergando, não está conseguindo enxergar uma saída, uma solução, mas Deus quer operar esse milagre na sua vida hoje, mãe, como Ele operou na vida de Agar. O milagre foi que ela conseguiu abrir os olhos e ver aquilo que ela não estava enxergando. Havia uma fonte ali, e ela não estava vendo, por causa da sua aflição, por causa de tudo aquilo que ela estava vivendo, experimentando. Ela não conseguiu enxergar, mas Deus abriu os olhos de Agar e ela viu. Deus quer abrir os seus olhos hoje, mãe, para que você possa contemplar o cuidado de Deus, a mão de Deus, a promessa de Deus. Glória a Deus, para que você possa contemplar a Cristo. Ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que aparece à mulher samaritana lá em João capítulo 4 e diz: olha, eu vou te dar de uma água que você não vai voltar mais a ter sede, e essa água vai jorrar para a vida eterna. Deus quer fazer com que você contemple a Cristo nessa noite. Ele é aquele que vai te fortalecer, que vai te sustentar. Contemple a Cristo hoje aqui. Cristo,
Só Ele pode te ajudar, só Ele pode nos ajudar e nos socorrer, só Ele pode. Busque a Ele, encontre nele tudo aquilo que a sua alma, o seu coração tanto precisa, tanto anela. Abençoa essas mães, Senhor Deus, derrama da tua graça sobre elas hoje aqui, Senhor Deus.